Pessoal, nós vamos resolver agora então o exercício 82 do capítulo 12 do livro Química, Princípios e Reações. No caso, nós estamos falando aqui da 8ª edição, tá certo? Vamos lá então. Bom, então o problema nos diz o seguinte: uma estudante estudou o seguinte equilíbrio: I2, estado gasoso, em equilíbrio com 2I no estado gasoso. Moléculas de iodo em equilíbrio se dissociam, e se dissociam e entram em equilíbrio com átomos de iodo. Né? Isso numa temperatura elevada. Bom, ela encontra que a pressão total no equilíbrio é 40% maior do que era originalmente quando apenas moléculas de I2 estavam presentes. E aí então vem a pergunta: qual é o valor de K para essa reação? Né? Então vamos assumir aí que tanto I2 quanto os átomos de iodo se comportam como gás ideal. Então PV igual a nRT, P igual a nRT sobre V. Né? R é uma constante, é claro, a constante dos gases. A temperatura vai se manter constante durante o processo, volume também, permanecerá constante, de forma tal que a pressão será diretamente proporcional ao número de mols. Né? A pressão será diretamente proporcional ao número de mols. Né? Bom, expressão da constante de equilíbrio é produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma dessas concentrações elevadas ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Como nós temos aí tanto reagentes quanto produtos no estado gasoso, nós poderíamos também trabalhar com as pressões parciais, né? Seria o produto das pressões parciais dos produtos dividido pelo produto das pressões parciais dos reagentes, sendo que cada uma dessas pressões parciais estará elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Né? Bom, mas nós vimos também que a pressão a pressão no equilíbrio é 40% maior do que, enfim, o valor inicial, quando havia apenas I2, mas enfim, usando a equação do gás ideal, nós vimos que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Né? Então, no nosso cálculo, aí eu vou considerar X como sendo o número de mols. Perfeito? Bom, qual era o número de mols que havia inicialmente de I2? Não foi informado. Vou assumir que havia 1 mol. Mas se eu assumir que houveram, o que haviam, enfim, 2 mols, 3 mols, meio mol, enfim, o cálculo será proporcionalmente conduzido, por assim dizer, de forma tal que o valor da constante de equilíbrio que nós vamos calcular será exatamente o mesmo. Mas, enfim, vou assumir então que eu tinha 1 mol de I2. Qual será o número de mols de I2 no equilíbrio? Bom, o número inicial, nesse caso 1, menos aquilo que houvesse dissociado, menos x. Para cada x de I2 que se dissocia, eu formo 2x de iodo, de átomos de iodo. Então, o número de mols de átomo de iodo será 2x, e além disso, esse número de mols deve estar elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico aí para os átomos de iodo. E aí nós ficamos com a expressão da constante de equilíbrio, é 4x2 dividido por 1 menos x. Bom, esse é o cálculo aí no canto inferior esquerdo, em vermelho. Passemos agora para as equações no canto inferior direito, que estão aí num cinza escuro. Como nós vimos no começo, a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. E conforme nós sabemos, a pressão total do sistema será a soma das pressões parciais dos gases presentes, nesse caso, I2 e átomos de iodo, também no estado gasoso. Então, nós vimos que a pressão no equilíbrio é 40% maior do que a pressão inicial. E também vimos que a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Então, vou tomar 1 como pressão como número de mols inicial, e multiplicado por 1,4, 1 multiplicado por 1,4 é 1,4. Evidentemente, 1,4 é 40% maior do que 1, de acordo com o enunciado do problema. E, além disso, essa pressão total, que é 40% maior do que a pressão inicial, que nesse caso é proporcional ao número de mols, deve ser igual ao somatório das pressões parciais de I2 e de I. Então, voltando aí para o número de mols, já que o número de mols e pressão são diretamente proporcionais, para I2 vai ser 1 menos x, e além disso eu vou somar com o número de mols total de I, que no caso é 2x. Por que é uma soma nesse caso?
porque a pressão total é a soma das pressões parciais das espécies presentes. Resolvendo então essa equação que está aí do lado direito, nós encontramos que x igual a 0,4, substituindo, né, o valor de x na equação para encontrarmos o valor de k, ficaremos então com 4, que multiplica 0,4 ao quadrado, tudo isso dividido por 1 menos 0,4 é igual a 1,067. Esse é o valor da constante de equilíbrio, tá certo? Se nós quisermos expressar com duas casas decimais após a vírgula, seria 1,07, ou se nós quisermos expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, como o autor fez, né, ficaríamos com 1,1, que é a resposta oficial aí do gabarito do livro, tá certo? Enfim, essa então é a nossa resposta, tá certo? Mas se por acaso você, ao ler o problema, né, tiver aí vindo à sua mente uma outra abordagem, né, uma outra forma de resolver o problema, não há, evidentemente, não há nada de errado nisso, né? Não há nenhum problema, né, em resolver o problema de uma outra forma, tá certo? Esse foi o caminho que nos veio à mente aí quando lemos, né, o enunciado do problema, tá certo? Então, 1,07 ou 1,1, conforme seja, né, dependendo do arredondamento que se queira fazer, é o valor da constante de equilíbrio para essa reação. Essa, então, é a resposta.